Olá pessoal, eu sou a Nath Anselmo, você está no canal Au Pair e hoje a gente vai falar sobre o queridinho, o país querido de todo mundo, que é os Estados Unidos. Vamos lá? Esse vídeo vai ser dividido em algumas partes, então se você quiser saber uma parte específica, você pode passar para frente. Eu vou falar um pouco das organizações, como que funciona nos Estados Unidos, se é regulamentado ou não. Depois eu vou falar os pré-requisitos e, por último, alguns benefícios que você pode contar lá nos Estados Unidos. Então, primeiro eu gostaria de falar que eu trabalhei na Experimento por 2 anos, acompanhei meninas por todo esse período no processo de au pair. Então, por conta disso, tem muitas informações que eu gosto de passar que às vezes não é todo mundo que sabe. Além disso, eu fui au pair no Canadá e na Itália. Tá legal. Então, primeira coisa é regulamentação. Os Estados Unidos é o país que falou, olha, a gente vai regulamentar, vamos colocar regras certinhas que o Estado americano instituiu para todo mundo seguir, para a família seguir, para a agência seguir, para au pair seguir. Isso é bom porque é uma segurança para quem está indo, é uma segurança para todo mundo, porque se alguma coisa não for cumprida, você tem como reclamar. Algumas regrinhas eu vou falar ao longo desse vídeo, mas além disso, ele instituiu que você precisa de uma agência para ir para lá. Você não pode só, eu quero ser au pair nos Estados Unidos, vou conhecer uma família, ou já tenho uma família lá e pronto, vou aplicar o visto e vou. Não é assim. Você tem que se cadastrar, se inscrever numa agência. E essa agência que vai fazer intermediação família au pair, ok? Então isso não tem como fugir mesmo. Até porque quem te dá o documento para você tirar o visto, solicitar o visto lá em São Paulo é a organização. Então você depende dela, infelizmente. Mas essas organizações são representadas por agências no Brasil. Então, por exemplo, a agência Experimento representa a organização Au Pair in America. A agência CI representa a organização Au Pair Care. A agência STB, a organização Au Pair Care também. Então, às vezes elas trabalham com as mesmas. Eu aconselho então você ir pelo menos 3 agências, sentir qual é o atendimento, ver todas as informações e a partir daí você pode escolher qual organização e qual agência você prefere ir. Tá legal. E quais pré-requisitos que você precisa ter para conseguir se inscrever? Então, assim, o Estado americano ele colocou alguns pré-requisitos, só que as agências que fazem a seleção colocaram mais pré-requisitos. Então, isso quer dizer que o Estado americano não fala nada sobre não ser casada, não ter filhos. Não interessa, as agências colocaram que você não pode ser casada e não pode ter filhos. Então, por conta disso, você tem que ficar seguindo os pré-requisitos das agências que eu vou falar agora. Primeira coisa, sua idade. Então, você tem que ter um mínimo de 18 anos para se inscrever, até porque você tem que ter, depois eu vou falar, a carteira de motorista, então você tem que esperar mesmo esses 18 anos e ainda aí tirar a carteira de motorista, então uma dessa pode ser que você já tenha 19. Outra coisa, as famílias preferem pessoas mais velhas pela maturidade. Então, quando você tem 18 anos, 19 anos e está inscrita, pode ser que você demore um pouco mais para achar família. Mas isso não quer dizer que você não vai achar. É uma coisa que só leva um pouquinho mais de tempo. E o máximo... 26 anos, 11 meses, 29 dias. Para pisar nos Estados Unidos. O que isso quer dizer na prática? Você não pode pisar com 27 anos nos Estados Unidos. Mas eu já tive um caso de uma menina que foi 2 dias antes do aniversário dela. Foi bem na emoção. Ela achou família 2 semanas antes e na emoção foi 2 dias antes do aniversário. Então, se você tem 26 anos, não desista, porque pode ser que dê certo para você também ir. Você tem que ser solteiro e sem filhos. Então, isso tem um porquê. O porquê você não pode ter vínculos aqui no país. Como você vai ficar 1 ano lá,
até porque a duração do programa é de 1 ano completo. Se você quiser, você pode estender por até mais 1 ano, totalizando 2 anos como au pair. Então, por conta disso, você não pode ter vínculos. Então, se alguém ligar para você e falar, ai, o teu marido tá doente ou aconteceu alguma coisa, você vai ficar preocupada e vai querer voltar rápido do programa e vai parar no meio e aí vai ficar complicado toda essa situação. Por conta disso, eles cortaram quem é casado e quem tem filhos. Você tem que ter completado o ensino médio. Isso é uma coisa que às vezes a gente fala, nossa, mas é lógico que eu completei. Já tive casos de pessoas que não completaram, que tiveram que fazer o supletivo com 22, 23 anos e tiveram que explicar o porquê não foi completado naquela época. E esse caso ele tinha uma situação bem complicada, então pode ser que você tenha que explicar isso, por que você não completou naquela época normalmente. O teu inglês tem que ter um nível intermediário, então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu estou escrevendo bem? Isso quer dizer que eu leio bem? Não, é o nível de comunicação que você tem. Você tem que entender e se fazer entendida, numa fluência. Aquele negócio de ficar é uma coisa que é complicado para você ir como au pair. Eu te falo isso porque pode ser que você passe aqui as etapas que você precisa passar com a agência. Pode ser que você ache uma família. Só que lá nos Estados Unidos você vai sentir. Isso é importante para a sua socialização nos Estados Unidos, para a sua adaptação. Então, foque no inglês. Isso é algo que é uma dica que eu dou. Foque no inglês até o último minuto da sua saída para o Brasil. Ou, se precisar, até aulas online à distância lá dos Estados Unidos. Você vai passar em algumas provas da agência relacionadas ao inglês, então eles fazem uma entrevista em inglês, eles fazem uma prova em inglês, cada agência com o teu processo seletivo, mas isso também há. Você precisa ter a carteira de motorista, ela pode ser provisória? Em algumas organizações e agências não, mas por exemplo na Experimento que eu trabalhei, sim. Poderia ser provisória se você não tivesse a data de vencimento tão em cima assim. Se tivesse muito em cima para vencer a tua provisória, para você pegar a permanente, aí eles colocavam você só para depois que pegar a permanente. Se não, eu já tive meninas liberadas para ir com a provisória. Experiência com crianças. Cada agência tem um número de horas que precisa ser apresentadas e elas não podem ser com a sua família. Então você pode se voluntariar numa creche, se voluntariar numa escola, pegar o filho de uma amiga que está precisando e ficar com ele para você adquirir essa experiência. E essa experiência é muito importante. Inclusive se você tiver experiência com menores de 2 anos de idade, que é o que a maioria das famílias nos Estados Unidos tem, crianças menores de 2 anos, você vai ser uma Infant Qualifier, que é IQ. Isso quer dizer que você está qualificada para trabalhar com crianças menores de 2 anos, o que é um diferencial para você. Outro diferencial vai ser você ter experiência com pessoas especiais, autismo, síndrome de Down, porque muitas famílias têm essa necessidade e poucas au pairs têm essa disponibilidade. Então fica ligado nisso se você quer ter um diferencial a mais e ir mais rápido talvez, você pode abrir essa opção no teu application se você tiver essa experiência. Agora, algumas características do programa em relação a tempos assim de folga, de horário de trabalho e alguns benefícios que o au pair tem lá nos Estados Unidos. Então, primeira coisa é horário de trabalho. Então, você tem algumas regrinhas que o governo colocou. Você vai trabalhar até 45 horas semanais. 45 horas semanais é variado, porque tem algumas famílias que te exigem todo esse tempo e tem algumas que em 20 horas ela já tá ok e fala, não precisamos mais e tá legal.
Então, é uma coisa que varia de família para família, mas existe essa regra. Se a família quiser, agora você vai trabalhar 45, não tem como reclamar. Mas não pode ser mais de 10 horas por dia, isso não pode acontecer. Você precisa ter pelo menos 1 dia e meio de folga por semana, isso não é no fim de semana, então fica ligado, pergunta para a família antes de ir se é no fim de semana ou não. E pelo menos um fim de semana inteiro no mês. No ano, você vai ter 2 semanas de férias remuneradas e isso pode ser combinado com a família. Pode ser uma semana aqui, uma semana lá, ou 2 semanas direto, ou dias picados. Vai depender de você com a família. Se você estende para o segundo ano, você tem mais 2 semanas. O teu salário vai ser de R$ 195,75 por semana. Isso hoje tá valendo, tá? Se mudar mais pra frente, pode ser que aumente. Então isso quer dizer quase $800 por mês. Só que Massachusetts é um estado que instituiu uma regra diferente. Ele é o único estado hoje nos Estados Unidos que instituiu que um au pair não vai ganhar pelas essas horas fechada de 45 horas. Ela vai ganhar por hora. E hoje está entre 12 dólares e pouquinho, e alguns centes, por hora. Para vocês terem noção, fiz uma conta para a gente entender. Uma au pair normal ganhando esse 195,75 semanal e trabalhando 45 horas, ela ganha 4,35 a hora. Ou seja, em Massachusetts é mais do que o dobro. Ou seja, partiu Massachusetts, né? É ali onde fica Boston, tá bom? Então, dá uma olhada se você acha alguma família por lá, eles têm que seguir essa regra. Ou pode ser que você trabalhe menos, tá? Você vai ter uma bolsa de até $500 para ser utilizado em algum curso nos Estados Unidos. Você tem que ter 6 créditos nesse curso. Se esse curso for R$600 e ter, sei lá, 3 créditos ou 6 créditos, aí a família dá 500 e você dá 100. Se esse curso tiver 6 créditos, mas for $300, a família dá $300 para o curso, mas ela não te dá $200 para você guardar no seu bolso. Então, é uma bolsa que você vai utilizar em curso. Se você gastar menos que isso, você não pega essa diferença. Já está incluso no pacote também a passagem de ida e volta. Se você sai no meio do programa, não completa o programa, você paga a tua passagem de volta. Se você completa tudo bonitinho, a agência paga a passagem de volta. Está incluso também o seguro saúde e ele tem opções de upgrade, então o básico já está incluso. E aí, se você quiser que cubra, por exemplo, esportes, então se você está lá fazendo algum esporte e cai e quebra a perna, esse upgrade vai ser assegurado. Então fique ligado qual dos upgrades que você quer, principalmente esse de esportes é muito importante, compensa você pagar mais, porque eu já tive meninas que aconteceram isso, quebraram o pé lá esquiando e foi assegurado por conta desse upgrade que ela tinha pego. Então, realmente compensa, tá? É a sua saúde e depois você pode pagar muito mais lá nos Estados Unidos. Antes do Covid, era feita uma orientação antes de você chegar na família de 3 dias ou 4 dias, varia de algumas agências para agências, lá em Nova York. E agora, com esse Covid, foi colocado então que não vai ter mais essa orientação. Então, não sei até quando vai ficar, pode ser que volte, mas tem que aguardar essa situação Covid, tá? Então, antes você tinha 3 dias com hotel pago, com refeições pagas, fazendo o treinamento antes de chegar na família. Agora ele é online. A tua acomodação na casa de família tem que ser em quarto individual e todas as refeições inclusas. Então, não está colocado banheiro individual. Então, pergunte para a família se você
vai dividir com a criança, se você vai ter um banheiro só para você, mas não é regra. Então fica ligado nisso. Agora, o quarto ser dividido não pode. Se a família colocar você para dormir com a criança, não pode isso no programa. Em relação a refeições, então assim, a família, todas as famílias que eu fui, já fui au pair 2 vezes, eles não colocavam assim, você vai fazer 3 refeições no dia, é isso que está incluso. Não tinha esse limite de comida. Então, se alguma família te colocar isso, fica com o pé atrás, que é uma coisa meio esquisita. E não é a ideia do programa, porque o programa au pair é para você ser um membro da família e não para ficar sendo colocada como diferente e vai comer outra comida e só 3 refeições por dia. Então isso aí também é uma mesquinharia que, pelo amor de Deus, então já fica com o pé atrás nessa família que fala isso. Você também vai ganhar no fim do programa um certificado falando então que você completou o programa, tá legal? Agora eu vou falar sobre essas 2 opções diferentes que a Experimento dá, que é a Extraordinaire e a Educare. Então a Extraordinaire, rapidamente falando, é para as meninas que trabalham há 2 anos integral numa escola, numa creche, ou fizeram pedagogia, curso de pedagogia, pois são mais qualificadas, então elas vão ganhar mais. Então, ao invés daquele valor que eu falei, elas vão ganhar $250 por semana. Então, é uma forma de você ganhar mais porque você é mais qualificada. E o Educare, que é aquele outro, é para quem quer trabalhar menos, então baixa a carga horária de 30 horas semanais, baixa o salário para 146 e uns quebradinhos, e aumenta a tua bolsa em $1.000. Então, esses são famílias assim que têm crianças mais velhas, que não precisam de tantas horas assim com a au pair ficando com a criança. Por conta disso, você tem que ter uma carteira de motorista por um período um pouco maior. E o teu inglês tem que ter um pouco mais de fluência, porque crianças mais velhas falam mais, você precisa também dirigir elas para as atividades, mas existe essas 2 características a mais. Se você se encaixa, é muito legal de você pensar nisso. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado das informações, que tenha sido útil para você. Se foi, dá um curtir, por favor. Comenta aqui que eu vou gostar bastante e se inscreve no canal e bate esse sininho aqui, fica aqui embaixo para você receber os próximos vídeos. Então até a próxima. Um beijo.